O planeta Terra, em toda a sua beleza que é mostrada através dos mares, florestas, desertos, seus belos montes e suas profundezas, também tem o seu lado intimidador, erupções vulcânicas, tsunamis, tornados e seus terremotos. No último dia 22/7/2020, ocorreu um terremoto no Alasca com magnitude de 7,8 na escala Richter. No assunto de hoje falaremos a esse respeito. Como surgem os terremotos? Eu sou Henrique Rodrigues. E eu sou Júnior Dias. Sejam todos bem-vindos ao Engrenagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Um sismo, chamado ainda de terremoto ou terremoto, quando de uma grande magnitude, é o resultado de uma súbita liberação de energia na crosta do planeta Terra, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas, o que cria ondas sísmicas. A sismicidade ou atividade sísmica de uma área refere-se à frequência, tipo e tamanho dos terremotos registrados ao longo de um período de tempo na região. Os terremotos são medidos através de observações de sismógrafos. A escala de magnitude de momento é a forma mais comum para medir a magnitude de tremores de terra mais fortes relatados por todo o globo. Os terremotos abaixo de magnitude 5, menores e mais numerosos, que são relatados por observatórios sismológicos nacionais, são medidos principalmente na escala de magnitude local, também referida como a escala de Richter. Estas duas escalas são numericamente semelhantes. Os sismos abaixo da magnitude 3 são em sua maioria quase que imperceptíveis ou fracos demais, enquanto que os de magnitude 7 ou mais podem potencialmente causar sérios danos em áreas maiores, dependendo da sua profundidade. Os maiores terremotos já registrados têm sido de magnitude ligeiramente superior a 9, apesar de não haver um limite para a intensidade de sismos. O mais recente grande terremoto que atingiu a magnitude 9 foi o sismo e tsunami de Tohoku de 2011, o maior terremoto que atingiu o Japão desde que os registros começaram a serem feitos. A intensidade da agitação é medida pela escala de Mercalli. Quanto mais raso for o terremoto em relação à superfície terrestre, maiores serão os danos causados. Na superfície da Terra, sismos manifestam-se através de tremores e por vezes pelo deslocamento do solo. Quando o epicentro de um grande terremoto está localizado no fundo do oceano, ele pode deslocar água o suficiente para causar um tsunami. Os terremotos também podem desencadear deslizamentos de terra e ocasionalmente atividade vulcânica. Um sismo de alta intensidade também pode diminuir a rotação do planeta, como por exemplo o que ocorreu no Chile em 27 de fevereiro de 2010, que provocou um movimento de 8 centímetros no eixo de rotação terrestre. O tempo de rotação do planeta pode ter diminuído em cerca de 1 microsegundo. Em seu sentido mais geral, a palavra terremoto é usada para descrever qualquer evento sísmico, natural ou causado pelo homem. É isso mesmo, pessoal. Causado pelo homem, que gerem ondas sísmicas. Os terremotos são causados principalmente por ruptura de falhas geológicas, mas também por outros eventos, como atividade vulcânica, deslizamento de terra, explosões de minas e testes nucleares. O ponto de ruptura inicial de um terremoto é chamado seu foco, ou hipocentro. O epicentro é o ponto ao nível do solo diretamente acima do hipocentro. E é isso daí, galera. Agora nós vamos falar aqui sobre algumas causas naturais que podem ocasionar em terremotos.
A maioria dos sismos está relacionada à natureza tectônica da Terra, sendo designados sismos tectônicos. A força tectônica das placas é aplicada na litosfera, que desliza lenta, mas constantemente sobre a atenosfera, devido às correntes de convecção com origem no manto e no núcleo. As placas tectônicas podem afastar-se, colidir ou simplesmente deslizar uma pela outra. Com a aplicação destas forças, a rocha vai se alterando até atingir o seu ponto de elasticidade, após o qual a matéria entra em ruptura e sofre uma libertação brusca de toda a energia acumulada durante a deformação elástica. A energia é libertada através de ondas sísmicas que se propagam pela superfície e interior da Terra. As rochas profundas fluem plasticamente em vez de entrar em ruptura. Estima-se que apenas 10% ou menos da energia total de um sismo se propague através das ondas sísmicas. Aos sismos que ocorrem na fronteira de placas tectônicas, dá-se o nome de sismos interplacas, sendo os mais frequentes, enquanto que aqueles que ocorrem dentro da mesma placa litosférica dá-se o nome de sismos intraplacas, que ocorrem com menos frequência. Os sismos intraplacas também podem dar origem a sismos profundos, segundo as zonas de subdução ou zonas de Bühnefer, ocorrendo entre os 100 e os 670 km. Devem-se a transformações de minerais, devido aos minerais transformarem-se em outros com forma mais densa, e este processo ocorre repentinamente. Pode ocorrer no caso da desidratação da olivina, em que essa se transforma em vidro. Também podem ser sismos de origem vulcânica, devendo-se às movimentações de magma dentro da câmara magnética, ou devido à pressão causada por este quando ascende à superfície, servindo assim para prever erupções vulcânicas. Está mais associado ao vulcanismo do tipo explosivo que às do tipo efusivo. Existem ainda sismos de afundamento, que ocorrem na sequência de deslizamentos de correntes turbídicas, ou grandes fragmentos de rocha que deslizam no talude continental, ou pode ser também devido ao batimento de cavidades ou do teto de grutas. No entanto, cientistas como Thomas Gold advogam que os sismos têm origem a partir da migração de gases primordiais, como hélio, metano, nitrogênio e hidrocarbonetos, em grandes profundidades no interior da Terra. Nos limites das placas litosféricas, a intensidade e ocorrência dos sismos são maiores, provavelmente pela comunicação mais próxima entre o manto e crosta. A migração dos gases sob alta pressão dissipam a energia sísmica através de falhas geológicas que podem atingir a superfície e causar sérios danos. Como podemos ver a seguir, sismos induzidos podem ocorrer através de extração de minerais, água dos aquíferos ou de combustíveis fósseis, devido à pressão da água das albufeiras das barragens, grandes explosões ou a queda de grandes edifícios. Apesar de causarem vibrações na Terra, estes não podem ser considerados sismos no sentido hiato, uma vez que geralmente dão origem a registros ou sismogramas diferentes dos terremotos de origem natural. Alguns dos terremotos ocasionais têm sido associados à construção de grandes barragens e do enchimento das albufeiras por estas criadas. Por exemplo, na barragem de Cariba, no Zâmbia. O maior sismo induzido por esta causa ocorreu a 10 de dezembro de 1967, na região de Koina, a oeste de Madrasta, na Índia. Teve uma magnitude de 6,3 na escala de magnitude de momento. Um sismo induzido também pode ser causado por a extração de gás natural de depósitos subterrâneos, e também podem ser provocados através de detonação de armas nucleares, que podem causar uma vibração de baixa magnitude. Lembrando que
sismos provocados por essas experiências atômicas possuem características muito diferentes dos terremotos naturais. Assim, a bomba nuclear de 50 megatoneladas, chamada Tsar Bomba, detonada pela União Soviética em 1961, criou um sismo de magnitude 5. A maior parte dessa energia foi dispersada na atmosfera, produzindo vibrações tão fortes que foram registradas nos antípodas. Lembrando que não é qualquer país que pode chegar e dizer: eu vou testar aqui a minha bomba nuclear. Não, para isso, existe um tratado de não proliferação de armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica usa as ferramentas das sismologias para detectar atividades ilícitas, tais como os testes de armamento nuclear. E através desse sistema, é possível determinar exatamente onde ocorreu uma explosão. O evento mais recente desse tipo foi o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte em 2017, que gerou um forte abalo de magnitude 6,3. Atualmente há mais de 150 estações sísmicas espalhadas pelo mundo com essa finalidade. E para terminarmos nosso vídeo, existem algumas formas de classificar os terremotos. 3 para ser específico, como superficiais, intermédios e profundos. Os terremotos superficiais ocorrem entre a superfície e os 70 km de profundidade, o que dá em torno de 85% aí dos terremotos. Os intermédios ocorrem entre os 70 e os 350 km de profundidade, no caso 12% dos terremotos que chegam a esse nível. E os terremotos profundos ocorrem entre os seus 350 e os seus 670 km de profundidade, 3% dos terremotos, e em profundidades superiores a 700 km são muito raros de se acontecer. Na crosta continental, a maior parte dos terremotos ocorrem entre os 2 e os 20 km, sendo muito raros abaixo dos 20, uma vez que a temperatura e pressão são elevadas, fazendo com que a matéria seja dúctil e tenha mais elasticidade. E como a crosta oceânica é fria, nas zonas de subdução, os sismos podem ocorrer com mais profundidade. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até o fim. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, onde podemos melhorar e um possível assunto que vocês queiram saber. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo, hein?